a motivação para a gente vir aqui conversar com vocês é porque nós vimos aí no blog da cidade e também no jornal local algumas opiniões a respeito aí do desdobramento, né, em relação aí à cassação da vereadora por razões do confronto que ela teve com a doutora Helena de Souza Pereira. O blog soltou uma matéria dizendo, sim, vereadores podiam assumir e votar, o contrário afrontou direitos. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é colocar o nosso posicionamento em relação ao que está sendo discutido, sem de forma alguma pretender dizer que o que vai ocorrer é exatamente aquilo que nós estamos falando. É apenas uma outra visão acerca da possibilidade do que pode se dar agora em relação ao fato dessa vereadora poder ou não retornar à Câmara através de medida judicial. Essa matéria, que me parece foi levada a efeito, né, com a ajuda do defensor da vereadora, ela vai dizer, né, que o parágrafo 1 diz que o vereador investido no cargo de secretário municipal e de subprefeito não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado da Câmara. É lógico, não vai perder mesmo o mandato, porque o mandato dele vai durar os 4 anos. Ocorre que há uma interrupção desse mandato na medida em que ele pede uma licença, certo? O vereador investido no cargo de secretário municipal de subprefeito não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado da Câmara. O que isso significa? Significa que ele não pode voltar a qualquer momento, do jeito que está pretendendo aí, né? Existe uma forma, né, para que as coisas se deem. Aí, o vereador licenciado para desempenhar aí a função de secretário, subprefeito, ele não pode e não deve estar adstrito à autorização do chefe de outro poder para voltar à sua função, bastando assim a comunicação daquele sob sua vontade de deixar o cargo para o retorno ao seu mandato. Essa é uma das alegações que me parece da defesa. Ocorre, no entanto, que existe uma questão que é o princípio da publicidade, que é um dos princípios básicos da administração pública e que tem como finalidade mostrar que o poder público deve agir com a maior transparência possível, para que a população, para que a comunidade tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões. Essa é a lógica do princípio da publicidade, certo? E para que esses atos sejam conhecidos externamente pela sociedade, é necessário que eles sejam publicados e divulgados. E assim possam iniciar os seus efeitos, auferindo eficácia ao termo exposto. Isso aí se relaciona ao direito de informação. E está no rol de direitos e garantias fundamentais. Então, não basta, pura e simplesmente, o vereador levantar pela manhã, como disse um amigo meu, e falar assim, eu quero ir para a secretaria. Aí ele vai para a secretaria, está lá na secretaria e fala, me deu tédio, vou voltar para a Câmara. Não é assim, ele tem que cumprir alguma formalidade. Uma delas, a publicidade, ela só vai surtir os efeitos previstos se feita através de um órgão oficial, da imprensa oficial, tá? Que é o jornal público e que se destina à publicação de atos estatais, e atos do município, do estado, da federação, da União. Por isso, dessa forma, não vai bastar a notícia veiculada pela imprensa, muito menos o protocolo. Porque quando você protocola algo, digamos, com a secretária do prefeito, com o prefeito, ou na própria Câmara Municipal, você está dizendo para alguém, não para a comunidade, que você tem o desejo de alguma coisa. Eu não quero mais ser secretário,
protocolei. Tudo bem, mas esse ato para ele ter validade jurídica, ele tem que ser publicado na imprensa oficial. Isso é o que reza o princípio da publicidade. Dar publicidade é contar para a cidade inteira. Ó, eu deixei de ser secretário, eu vou voltar a ser vereador. Não tem muito cabimento que de repente alguém possa fazer as coisas da maneira como gostaria. Não é, existe uma formalidade. Então, nós vamos aqui demonstrar na prática. Por exemplo, vamos ver aqui. O vereador Hélio, vamos tomar ele como base, como elemento de prova. Ele se licenciou. Aí a Câmara Municipal ele encaminhou um requerimento informando a Câmara Municipal. Vamos ver quando aqui. 4 de fevereiro de 2022. Ó, não me afastando, tá aqui. De autorizando para exercer as funções do cargo de secretário municipal de segurança, trânsito e mobilidade urbana. O Tarcísio fez a mesma coisa, vamos ver a data aqui. No dia 16 de novembro de 2021. Então, eles encaminharam um requerimento para a Câmara informando que eles estavam de licença. Então, se eles estão de licença, eles estão afastados do cargo de vereador. Eles passaram a ser secretários. Tudo bem? Tudo bem. Essa é uma questão. Aí a outra questão. Eles, na sequência, houve uma publicação na imprensa oficial. Vamos ver se tem aqui. Vamos ver se eu acho essa publicação aqui na imprensa oficial. Eu acho que vocês já sabem. Houve a publicação na imprensa oficial deles sendo convocado para o cargo de secretários municipais, tá bom? Essa é a formalidade, essa é a obrigação. Isso é o que reza o princípio da publicidade. Essa é a grande questão. A primeira, tá? Razão pela qual eles não poderiam, na minha humilde opinião, estar votando a favor ou contrário à cassação do mandato da vereadora. Por quê? Porque o ato de exoneração só foi publicado após a votação. Se não me engano, 2 dias após. Então, esses 2 dias, eles continuavam secretários. Eles não eram vereadores. Tá? Essa formalidade não foi cumprida. Por isso que eu creio na impossibilidade da comprovação, porque não há o ato perfeito, há uma ilegalidade se de repente for admitida essa votação. Então essa é uma das argumentações que me parece estão equivocadas, tá? Agora existe uma outra grande questão. Outro jurista consultado, ele vai dizer que o ato de cassação poderá ser revisto pela justiça, sobre o aspecto da legalidade, inclusive no mérito. Conforme esse princípio, o judiciário poderá verificar se os motivos, a causa que embasar a condenação, se enquadram realmente como infração administrativa. Tudo bem, ele tem uma certa razão, porque é dessa maneira que se comporta o judiciário. Só que se eles tenham um detalhe nessa questão que é importante se notar. Esqueceu de fazer a avaliação dos freios e contrapesos. Tá? É uma outra questão, que é o princípio da separação dos poderes, que é atribuído, né? Foi o Montesquieu que criou, inclusive, certo? Que não significa a separação dos poderes em compartimentos, que são estanques. Tem uma certa mobilidade isso. Não é? Eles podem se comunicar entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário, certo? Isso está ali no artigo 2 da Constituição Federal e vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Lógico que por esse princípio vai haver uma harmonia, né? No sentido de cada poder em sua esfera de atuação não ingressar na esfera de atuação do outro.
sabe? Então, o legislativo, ele vai legislar, vai fazer lei. O executivo, ele vai executar, vai tratar das atividades executivas, vai colocar essas leis na prática, certo? E o judiciário, ele vai exercer atividade jurisdicional, direito, diccional, de dizer o direito. Isso que o judiciário vai fazer, ele vai julgar, tá? Então, o que ocorre? Como não há interferência entre os poderes, o que pode ocorrer é de haver alguma nulidade no processo que conduziu à cassação da vereadora. Se não houver uma nulidade, automaticamente o judiciário não vai entrar no mérito da questão. Ele não vai discutir se de repente o legislativo teve esse ou aquele comportamento. Ele vai discutir se foi observadas as formalidades do processo, que vai seguir as formalidades do processo penal, processo civil e coisa e tal. Essa é a grande discussão, porque a discussão na Câmara, ela é jurídica, ela é política, ela não é jurídica. Ela vai ser jurídica agora no judiciário. Só que em razão da independência entre os poderes, o judiciário ele não vai adentrar no mérito da questão, certo? Mas aí, tá, o advogado, o bacharel de direito, ou a pessoa, o operador do direito aí que emitiu opinião, ele vai dizer que a divergência ocorrida entre a denunciante e a denunciada vai se caracterizar como uma desavença pessoal, como uma picuinha, que não tem qualquer vinculação ou conotação com atividade ou funções de caráter público. Bom, primeiro nós precisaríamos saber o que é picuinha. Picuinha é um atrito que você tem com uma outra pessoa. Tua avó anda de bicicleta, não gosta do teu tio porque tem barba. Isso é uma picuinha, isso é uma desavença pessoal. O que ocorreu entre a doutora Helena de Souza Pereira e essa vereadora Alessandra é algo que tem a ver com o mandato da Alessandra. Veja bem, se você pegar a sessão da Câmara Municipal e o próprio relatório, você vai ver que tempo integral a própria defesa da vereadora coloca questões que são de ordem política. Ela vai dizer o tempo todo o quê? Ela vai dizer, a doutora Helena de Souza Pereira foi candidata a prefeito. Uma questão política. A doutora Helena de Souza critica o prefeito. É uma questão política. A doutora Helena de Souza critica vocês, vereadores. O senhor presidente da Câmara foi criticado pela doutora Helena de Souza Pereira. A doutora Helena de Souza Pereira critica a saúde, como se ela não tivesse o direito de se manifestar publicamente, de se expressar publicamente, de forma a não ser favorável a algumas políticas públicas que ela pode interpretar que não estão corretas. Assim como a vereadora Alessandra, antes dela ser vereadora, ela era uma opositora ferrenha do prefeito. Ela era radical contra o prefeito. Usava de uma certa ferocidade para falar do prefeito, fazer algumas intervenções na UPA, nisso, naquilo. Quer dizer, se ela pode, doutora Helena Souza Pereira pode, e qualquer outro cidadão pode. Ninguém está proibido de manifestar opinião sobre o comportamento político de alguém, a atuação política de alguém. Porque esse alguém está recebendo exatamente para servir a população, por isso que é representante do povo. Entendeu? As outras 9 ou 10 pessoas que representaram contra essa vereadora Alessandra, elas também o fizeram pelo mesmo motivo. Porque a vereadora, ela infelizmente não aceita que alguém coloque alguma questão em relação à forma como ela conduz o mandato.
Então isso é uma questão política, é uma questão de ordem política. E a questão do decoro é uma questão de moral, uma questão de decência, uma questão de ética, de comportamento, que pode atingir a imagem da Câmara. E é nesse ponto que eu divirjo dessa fala de que o que houve foi uma questão de ordem pessoal. Não foi, porque está relacionado à política e está lá no processo. O comportamento da vereadora que foi de ordem pessoal. Ela é que transformou um debate que deveria ser político em um debate de ordem pessoal, que é estranho e que compromete a imagem do legislativo. Aí quando vai se dizer, por exemplo, que o requerimento e o parecer descrevem o ato de forma genérica, que ocorre? Há uma confusão. Às vezes essa pessoa não teve acesso a todas as informações, a todos os vídeos, a todas as situações criadas pela vereadora. Então ela vai dizer, não, falaram lá de forma genérica. Não, foi fundamentado. Há uma certa lógica jurídica naquilo. Há uma certa legalidade. Eu não estou dizendo que não possa mudar no âmbito jurídico a decisão da Câmara. Se houver alguma ilegalidade, algum vício insanável, se ela foi prejudicada na sua defesa, no seu direito do contraditório, por exemplo. Tá? Então, para fechar, para não ficar muito longo, mas não tem como ser um pouco mais curto, até porque o tema é um tema espinhoso, é apenas o meu posicionamento, não quer dizer que eu esteja certo. Tá? Porque quem vai decidir, e eu falo isso sem nenhuma precipitação, é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário, na primeira, segunda ou terceira instância, não sei até onde vai essa discussão, se vai haver recurso ou não, lá para frente. É ele que vai dizer qual é o direito, se houve um direito ferido ou não. Mas eu gostaria de relembrar que quando as pessoas dizem assim, não foi no exercício do mandato. Nós temos um exemplo claro, que é daquele deputado que chamam de Mamãe Falei, que eu não me lembro bem o nome dele. O que ocorreu foi fora do território nacional. Foi nem no Brasil, foi na Ucrânia. Ele fez um comentário sobre algo da Ucrânia, que era algo desrespeitoso às mulheres. Que era algo desconfortável. A sociedade entendeu aquilo ali como algo extremamente preconceituoso, homofóbico, e o mandato dele foi cassado. Por que o mandato dele foi cassado? Porque aquilo depunha contra o trabalho legislativo. Aquilo colocava em xeque a forma como o legislador, todos os legisladores no caso, se eles fossem omissos, encaram determinadas discussões, determinadas questões. A sociedade em 2022, ela tem exigido um comportamento do vereador, e aí vai um grande erro de quem pensa contrário disso, tem exigido dos vereadores um comportamento exemplar da sociedade, na sociedade. Não era o que ocorria com essa vereadora. Por quê? Quando você observa que de repente ela queria limitar a forma das pessoas se expressarem, quando ela queria intimidar e inibir essas pessoas, para se contrapor às críticas referentes ao mandato dela, ela está incorrendo, além de num erro grave, numa situação que compromete o legislativo, compromete seus pares, todos os vereadores. Que as pessoas, que elas deveriam se perguntar agora para acabar,
acaso, se essa vereadora fosse uma cidadã comum, haveria alguma motivação para que alguém fizesse alguma crítica em relação a ela? Ao comportamento dela? Porque aí seria picuinha entre pessoas. Tá? Estas situações, elas vieram a ocorrer após ela ter sido eleita. Ela foi eleita, alguém deveria, se ela não sabe, ter convocado ela e dito: há uma liturgia para o cargo. Tudo bem, nós estamos vivendo um momento de total desrespeito às instituições, ao STF, à Câmara, ao Senado, à Presidência da República. Nós estamos vendo isso. Mas isso não significa que isso é o certo, isso é o correto. Então, eu vejo com muita tristeza, porque não é uma ação boa a cassação de um legislador. Não é. Mas também não é uma ação boa, democrática e republicana a manifestação de um legislador tentando intimidar um cidadão, tirando dele o direito de fala, o lugar de fala. Por estas razões todas, eu creio, isso é apenas uma opinião, de que as possibilidades de reversão do processo de cassação, a menos que tenha havido algum exagero na condução do processo, que provocou alguma nulidade, eu vejo como quase remota. Muito obrigado, meus queridos.